E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, bem-vindo. Este é o Filosofando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Sejam todos bem-vindos. Lembramos que esse programa vai ao ar na TV Mundo Maior todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos ao longo da semana. Às terças-feiras, 5h30 da manhã, às sextas-feiras, 8 da manhã, aos sábados, à 00:30 e aos domingos, às 16 horas. Você também pode acessar os programas anteriores através da nossa página no site da tvmundomaior.com.br/filosofando ou no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando. O site da TV também mostra os nossos programas online, além de outros programas desta emissora. Em nosso portal de estudos, filosofiaespírita.org, é só clicar na videoteca que você também pode acessar os programas anteriores. Lembramos que você pode comunicar-se conosco pelo facebook.com/ceforg, com suas opiniões e sugestões que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, precisam da sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova em sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. No dia de hoje, nós estaremos falando um pouquinho mais sobre o livro do professor Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Desta feita, nós vamos comentar com você as preliminares desse livro. Em alguns programas atrás, eu também falei rapidamente sobre o livro, os seus objetivos, enfim, quais a temática que o professor Herculano Pires aborda nessa obra, que é considerada uma das mais eloquentes obras espíritas já escritas aqui no nosso país. O Espírito e o Tempo, do filósofo espírita José Herculano Pires, por conta do curso que eu também estou oferecendo e que está acontecendo no Centro Espírita Nosso Lar, em São Paulo, e que você ainda também poderá participar. É só acessar o nosso Facebook e fazer a sua inscrição. facebook.com/ceforg. Você também será muito bem-vindo entre nós. Não perca esta oportunidade. Estudar esse livro nos confere uma dupla satisfação. Primeiro, porque você pode aprofundar-se no pensamento deste, que foi considerado pelo Espírito Emmanuel como o estudioso brasileiro que melhor soube tratar o Espiritismo com conhecimento e profunda inspiração. Segundo, porque nesse livro, grandioso pela eloquente abordagem, voltada para os aspectos antropológicos do Espiritismo, o autor considera com muita propriedade a doutrina espírita como sendo a última fase do conhecimento humano. Última, não no sentido de fase final, como ele próprio afirma, mas da fase que o ser humano pôde atingir até agora na sua lenta evolução através do tempo. O Espírito e o Tempo teve a sua primeira edição em 1964 e hoje a Paideia, editora fundada pelo autor, constantemente reedita esta obra. Vamos comentar um pouquinho neste primeiro programa sobre o Espírito e o Tempo, as preliminares, conforme eu já disse, as preliminares que abrem esse livro,
que são os comentários que o próprio autor faz sobre os objetivos pelos quais ele escreve essa obra. O professor Herculano caracterizou-se por uma personalidade forte e intransigente com relação àqueles que buscavam inserir no contexto da doutrina espírita as suas próprias ideias e opiniões. O imenso respeito que Allan Kardec, melhor dizendo, e aos espíritos que compuseram a Falange do Espírito da Verdade, é característico da obra desse escritor e filósofo espírita. É notória a sua defesa pública às obras da codificação, não se importando em tocar o amor próprio de quem quer que fosse interpretar o Espiritismo com suas próprias opiniões e pareceres, muitos dos quais transfigurando o verdadeiro sentido dos conceitos e princípios ali ensinados. Nas preliminares do livro O Espírito e o Tempo, o professor Herculano argumenta que a codificação foi elaborada numa linguagem simples. E aqui eu mesma me permito dizer a vocês todos, estudantes também de filosofia, que embora a doutrina espírita esteja toda num corpo filosófico de onde derivam as demais obras, isso é importante que a gente note e anote e pense fundamentalmente que a filosofia espírita no campo da educação congrega todas as demais obras da codificação, portanto ela é filosofia. Kardec jamais se utilizou, contudo, de uma linguagem ou das expressões próprias da filosofia para exprimir-se, o mesmo fazendo os espíritos superiores, pelo simples fato de que o espiritismo deve ser de simples acesso a todos os que dele se aproximem. Portanto, utilizar jargões e palavras próprias do campo da filosofia seria afastar o interesse dessas pessoas de um aspecto ou de vários aspectos concernentes à filosofia espírita, porque já que ela abrange o campo educacional, ela jamais poderia estar afastada de todos nós, não é? O que quer isso dizer? Se você estuda ou estudou filosofia, sabe que todos os períodos históricos nos quais se inserem as escolas e o pensamento de filósofos, desde os pré-socráticos até os existencialistas no momento atual, trazem consigo o desenvolvimento do pensamento humano, com suas características específicas, mas também as idiosincrasias de seus criadores. Se nós fizermos uma pequena análise dos existencialistas atuais, muitos dos quais dão entrevistas pela televisão abordando este ou aquele assunto de repercussão à sociedade, vocês vão ver que esses pensadores dão muito mais das suas opiniões e trazem consigo as suas idiosincrasias do que estão passando conhecimento. Então há um aspecto muito interessante a considerar aí. Uma coisa é a opinião da pessoa, outra coisa é o conhecimento. A gente precisa aprender a diferenciar uma coisa de outra, não é? Os filósofos antigos tinham isso muito em mente, tanto é que Pitágoras, que nós já abordamos aqui em programas anteriores, dizia que a Terra é o mundo da doxa, das opiniões, e nunca deixou de ser. Se nós fizermos uma análise atual com as grandes questões que envolvem o ser humano no momento presente, vocês vão concordar comigo, que é muito mais opinião e experiências próprias dessas pessoas do que conhecimento. Contudo, ao longo da história da filosofia, muitos se revelaram como verdadeiros precursores da filosofia espírita. Muitos filósofos se revelaram como verdadeiros precursores da filosofia espírita, a começar lá dos pré-socráticos antigos, né? Quase 2.600 anos. Em 2.600 anos de história de filosofia, muitos se colocaram como precursores do próprio pensamento espírita. Vocês vão ver, vão estudar conosco e vão ver onde toca essa situação de ser um precursor, né? Tanto o filósofo em si quanto aquilo que ele ensina. Daí o professor Herculano dizer que o espiritismo, a filosofia espírita, é a última fase do conhecimento humano, porque com a filosofia espírita a busca da verdade se completa, revelando-nos a trajetória humana
em busca dela, verdade e do bem supremos, racionalmente estudados, porém, desprovidos das ideias humanas presas na temporalidade, ou seja, no tempo, na época em que foram pensadas e postas em formato de escolas filosóficas. Por isso eu disse anteriormente que os existencialistas atuais, existencialistas por quê? Porque a filosofia encerrou as suas análises, as suas elucubrações na escola ou nas escolas diversas de existencialismos, né? Vários existencialismos e cada um tendo uma vertente de abordagem. As universidades, principalmente as brasileiras, reproduzem muito isso que eu estou falando, no campo do estudo da filosofia, seja em bacharelado ou licenciatura. Então, diz ele, por que, diz o professor Herculano, por que os seus adeptos, os adeptos da filosofia espírita e do espiritismo como um todo, divergem em questões doutrinárias de importância? E como ficam as interpretações que são feitas por pessoas leigas à doutrina e que se manifestam na imprensa, na TV, na internet, nas redes sociais, opinando sobre aquilo que praticamente desconhecem, que é a filosofia espírita? E ainda, qual o motivo pelo qual os não espíritas continuam a tratar o espiritismo com a maior incompreensão? O professor Herculano dá a ele mesmo a resposta, afirmando que o espiritismo é uma doutrina do futuro. A maneira do cristianismo, ele diz, abre caminho no mundo enfrentando a incompreensão de adeptos e de não adeptos. Aí você pode perguntar, se é uma doutrina do futuro, por que eu estou estudando filosofia espírita nos centros espíritas, não é verdade? Mas essa resposta eu vou dar daqui a pouquinho no segundo bloco. Não saia daí. Até já.